ser como a gente é. E aí, durante a adolescência dele, esse tipo de ataque continua, esse tipo de homofobia continua. No colégio ele ainda é muito perseguido por pessoas específicas, mas todo mundo sempre tá zombando dele, porque na adolescência é a fase que a gente fica mais estranho e algumas coisas ficam mais evidentes na gente. Então assim, se na infância ele não falava muito, porque ele é uma pessoa completamente introspectiva, ele não é de falar, ele não é de brincar, ele não é de muitos amigos. Inclusive, eu acho que o único amigo que aparece dele durante todo o filme é o Kevin. E ele tem que lidar com isso. As pessoas são muito maldosas, inclusive na adolescência. O colégio é um lugar completamente opressor pra gente nessa fase. Eu não sei como é que foi pra você, mas na minha adolescência foi muito ruim. Assim, eu estudava num colégio que era muito perto da minha casa, sei lá, 5 quarteirões, só que eu precisava dar uma volta absurda, porque no caminho que eu passava, geralmente eu era agredido verbalmente, fisicamente, os meninos queriam tirar minha roupa, queriam me bater, e por isso tinha que ficar fazendo manobras pra poder chegar no colégio. Ou seja, se pra você que não é homossexual, o único empecilho de ir pra escola é a preguiça, pra mim era ter certeza de que eu ia voltar pra casa intacto, de que eu não ia voltar machucado, e principalmente de que eu ia conseguir voltar pra casa, porque eu era muito perseguido na minha infância, principalmente na adolescência, e sei que com outros meninos também funcionava desse mesmo jeito. Então era muito preocupante. Acordar pra ir pra escola não era só acordar pra ir pra escola, era acordar e pensar no que eu tinha que fazer pra não ser agredido mais uma vez, pra não ser perseguido mais uma vez. Ou seja, eu tinha que pensar em como eu ia andar, em como eu ia falar, com quem eu ia andar, porque tudo isso influenciava na minha estadia naquele lugar. Então era muito complicado ter que pensar tudo isso, além de ter que ter todo aquele peso de colégio que você sabe que existe. E aí, também tem a parte onde eu já cheguei a levar pra secretaria algumas vezes os problemas que eu tinha no colégio. Só que o conselho da coordenação, a diretoria, para mim, era que eu evitasse algumas coisas, sabe? Elas tratavam aquela situação como se o problema fosse meu. Como se assim, se você parar de andar com menina, se você parar de jogar queimado, se você parar de falar de determinado jeito, as pessoas vão te perceber menos. Só que o que elas tinham que cuidar era dos opressores, não do oprimido. Elas olhavam pra mim como se eu despertasse neles algum motivo, alguma razão pra ser agredido. Quando, na verdade, não é assim que funciona. Eu só tava querendo ser eu e ter o mínimo de liberdade. Eu fui sempre muito simpático, só que teve um período em que eu ficava muito na minha, porque falar era um motivo de chacota. Então, às vezes, o professor perguntava alguma coisa na sala de aula, eu sabia a resposta e eu não falava com medo de despertar olhares, de despertar piadas. Então eu era sempre muito ruim. Eu já pulei muitas vezes o portão de trás da escola pra poder ir embora, porque lá na frente tinha gente me esperando pra me bater só por eu ser como eu sou. E isso acontece com o Sharon também no filme, até o ponto que ele não aguenta mais. Ele é agredido pelo melhor amigo dele, porque os meninos que faziam homofobia com ele, algumas pessoas preferem chamar de bullying, mas a gente dá o nome aqui, não é mesmo? Então, os meninos que eram homofóbicos ameaçaram o Kevin, que era um amigo dele, a bater nele, e se ele não batesse, ele apanharia. Então ele teve que bater no Sharon para poder se defender dos meninos. E isso gera uma revolta absurda nele, porque essa sensação de impotência gera na gente um ódio absurdo. Você sabe que ninguém vai fazer nada por você, que inclusive o lugar que você deveria estar protegido você não está. Ele é levado pra secretaria, e ele não quer dar nomes de quem fez isso com ele, porque ele teria que falar do Kevin. O Kevin era o único amigo que ele tinha. Mas ele fica muito revoltado, e a diretora vira pra ele e diz que entende o que ele tá passando. Só que assim, ele passa por isso há anos e nada nunca foi modificado. E ele questiona, tipo, será que você entende mesmo o que eu tô passando? Por que isso tá acontecendo até hoje, então? E, sabendo de que ela não ia fazer nada, ele vai até a sala de aula, pega uma cadeira e quebra nas costas do menino que mandou o Kevin bater nele. E isso faz com que ele seja preso. Ah, eu preciso falar pra vocês algo muito importante também, para que vocês entendam toda essa história. O Kevin também é gay, só que ele fica forçando uma heterossexualidade pra poder estar inserido no meio dos meninos e não sofrer como o Sharon sofre. Por isso que ele é tão empático com o Sharon durante todo o filme, sabe? Porque ele sabe que se ele não fizesse, se ele não conseguisse ter essa passabilidade, não conseguisse passar despercebido pelos meninos, certamente ele sofreria tudo aquilo que o Sharon estava sofrendo. E na adolescência deles, eles vão pra praia e cada um por si, só que lá eles se encontram e eles têm um diálogo também que é extremamente importante, eu não poderia deixar passar. É quando o Kevin fala pra ele de como ele fica sensível naquela situação, de frente ao mar, fumando baseado. E aí o Sharon
muito assustado, pergunta: mas você chora? Porque o Kevin faz questão de manter essa imagem de alguém muito másculo, muito viril, que não sofre, igual a maioria dos homens fazem. Ele fica surpreso de saber que esse cara, com essa personalidade, ou com esse tipo, também é sensível, também chora. Só que aí o Kevin logo se corrige, dizendo que não, eu não choro não. Porque homem tem essa ideia de masculinidade que é a coisa mais ridícula do mundo. Homem não, né? Todo mundo tem. Aí o Sharon fala: eu choro mesmo, eu me desmancho lágrimas por conta dos problemas que eu passo. Aí ele percebe a sensibilidade do Sharon e eles se beijam. Sim, eu consegui perceber isso desde o início do filme, que tinha alguma coisa estranha nessa amizade deles, na maneira como eles se olhavam, como eles se cuidavam. Inclusive, nessa fase da adolescência, tem uma parte em que o Kevin é suspenso e o Sharon pergunta por que ele foi suspenso. E ele faz questão de dizer que ele foi suspenso porque ele tava comendo uma garota na escada. Aí ele fala: não, eu não queria comer não. Só que ela chupou meu pau e ela falou: nossa, você com esse pauzão. E eu tive que comer. Então, essa hipersexualização do homem negro aí aparece no filme, essa objetificação do homem negro, dessa ideia que as pessoas têm que o homem negro é sempre pausudo, é sempre viril. E essa ideia não é só das pessoas, essa ideia é posta sobre nós, então a gente acredita que o nosso valor está no pau, que está nessa sensualidade que todo mundo acha que a gente tem. Inclusive, eu tava comentando com o Jorge que no colégio tinha uns meninos negros lá, que a gente suava eles de feio, e eles falavam: mas pelo menos eu tenho um pauzão. Como se isso, de alguma forma, fizesse dele alguém melhor, sabe? Tipo, falar, ou dizia: eu sou feio, mas eu boto a mina pra chorar. Como se o pau dele resolvesse todos os problemas que ele tivesse com a sociedade, com a imagem dele, o pau dele resolveria. Então, mais uma vez aí, essa ideia ridícula de que o seu pau é o salvador da pátria e que é isso que importa. Porque, na verdade, você usa isso daí como se fosse a coisa mais importante da sua vida e no final você acaba sozinho. Então você tem pau, mas não tem ninguém. Você é tão preterido quanto qualquer outro homem negro, você sofre racismo como qualquer outro homem negro, então não se iluda achando que o tamanho do seu pau faz de você alguém melhor. E ele tem uma adolescência muito cruel, sabe? A mãe dele, como eu disse no começo do vídeo, ela é super omissa com os cuidados com ele. E ele se sente completamente desconfortável na casa dele, porque a mãe dele põe homem dentro de casa, a mãe dele fica drogada, então ele não consegue voltar pra casa. A casa dele, que deveria ser um lugar de repouso e descanso, acaba se tornando um lugar infernal. Tem uma parte do filme que a gente fica vendo ele meio perdido assim na estação de metrô, sem saber pra onde ir, porque o último lugar que ele quer voltar é pra própria casa. E eu acredito que muitos meninos gays se sintam assim também, desconfortáveis dentro da sua própria casa. Eu, na minha adolescência, tive problemas com a minha mãe, com o meu padrasto, e eu odiava estar em casa. Eu me sentia um estranho dentro da minha própria casa sempre. Então eu preferia estar em qualquer lugar do que em casa. Minha mãe me questionava: mas você adora a casa dos outros, você adora ficar na rua, você adora fazer não sei o que lá, em casa você não é assim, em casa você não faz isso. Mas ela não sabia que aquele lugar pra mim era completamente opressor, e era o último lugar do mundo que eu me sentia feliz e bem comigo mesmo, sabe? E assim, no filme, o Sharon tem a casa da Teresa, que é a esposa do Juan, que depois veio a falecer, que abriga ele, que dá cuidado pra ele, onde ele se sente de verdade em casa, onde ele se sente de verdade aceito e amado. Eu também tive na minha vida uma pessoa maravilhosa, que era a Erika, que me dava amparo, que me dava carinho, atenção, conversava comigo e conseguia fazer o que minha mãe não fazia por mim naquele momento. Isso também me fez ficar bem assim, porque eu lembrei de toda essa fase onde eu me sentia mal dentro da minha própria casa.